Professor Maurício. Bom, boa tarde a todos. Eu só faço um registro que eu, lá no escritório, adoro marcar reunião às 11h30, meio-dia, porque aí a fome sempre premia que a reunião seja extremamente objetiva. Porque a fome é um combustível para objetividade. Combustível esse que agora me vejo pronta já aqui, muito, imagina, 1 hora. Então, vou ser extremamente breve, não sem antes tecer um especial agradecimento ao meu amigo Augusto Dalpozo, presidente do IBERJ, que conduz esse instituto que, na verdade, ele é altamente operativo, ele é batalhador, inovador, e realmente, agora, pelas suas mãos, Butão, que eu vou chamar a gente mesmo, então vai brilhar ainda mais. Eu quero realmente, uma vez mais, agradecer encarecidamente o convite que me foi feito e mostrar que também aqui não só a economia, a questão de matriz tem importância, mas o direito também tem. E nós vamos aqui também tratar do aspecto extremamente jurídico, fazendo aqui, muitíssimo agradecendo ao doutor Rodrigo Bertocelli, é isso? E o meu amigo Augusto, e o meu amigo Grande Pironte, a presença. E vou... qual que é o negócio? Eu serei extremamente objetivo. Uma objetividade ímpar. Eu, em regra, mesmo que nas aulas da graduação, eu tenho alunos aqui para comprovar, eu não usava a PowerPoint, mas eu passei a usar quando, principalmente, eu tenho que fazer menção a texto de lei. O tema que eu aqui procuro tratar é o seguinte, lamentavelmente, eu cada vez mais tenho entrado no plano, digamos, sancionatório do direito administrativo. Então, pau para todo lado. Então, sanção. Ou é improbidade, ou é lei anticorrupção, ou é Comitê de Ética da Presidência, ou é lei que dispõe sobre conflito de interesse. Cada vez mais eu tenho me debatido com esse tema. E quando eu examinei essa questão do programa de integridade em relação ao setor de infraestrutura, o que me acudiu no espírito, e não há nada escrito sobre isso, e eu fiquei procurando. Na próxima edição do livro, descer pau nesse negócio, quais são os efeitos do programa de integridade. O que ele concretamente estabelece? Porque é um dado interessante, né? Quando há a figura do programa de integridade, não há previsão dele na lei 12.845. Não existe. Não existe. Acabou. Não tem. No entanto, ele prevê a consequência. Ele não diz o que é, mas prevê a consequência. É um dado interessante, né? Ele não prevê o instituto, mas vê caso o instituto, que eu não estou prevendo qual é, a consequência é essa. Então, um dado interessante, como assim? Você vê a consequência de uma coisa que você não prevê qual é a concepção. A consequência do programa de integridade, olha que coisa interessante, a existência de mecanismos e procedimentos internos de auditoria e incentivo é um elemento para a aplicação da sanção. Ele nem faz referência para saber no que ele vai ser relevante para a aplicação da sanção. Ele não diz nada. Ele diz, se você tiver um programa de integridade, ele vai ser relevante, sabe sei lá como, e olha que coisa interessante, para a aplicação da sanção. Quando, é aqui que aperta, aí veio o decreto. Eu não consigo ler ali, mas não, consigo sim. Olha que coisa interessante. Veio um decreto federal 8.420, estabelece o seguinte, se você tiver um programa de integridade, o objetivo dele é detectar, sanar desvios, fraudes e irregularidades. É um dado interessante. A inteligência do decreto, e é óbvio, ele diz, o programa de integridade, ele é incapaz de, lógica e faticamente, evitar o dano. Ele é feito para isso. Mas, simplesmente, ele pode ser incapaz de atingir esse objetivo, porque o ser humano dribla. Você faz o programa de integridade, o camarada vai lá e faz o desvio. Ele pratica o ilícito. E o ilícito está no mundo real, está no mundo material. O direito não consegue tocar isso. Você pode fazer um programa de integridade maravilhoso. Vai ter alguém para burlar. Ainda que ostensivamente contrário a ele. Por isso que a inteligência do decreto, que aí ele prevê. Então, o decreto regulamentador da lei de corrupção prevê qual é a finalidade do programa de integridade. Está ali, detectar e sanar desvios e fraudes. Não está nem na verdade impedir, porque realmente não pode. Então, aí começa um dado interessante, né? A gente podia brincar aqui, né? Coisa interessante, né? Eu também aceito um café, viu? A lei anticorrupção, ela assume áreas de lei nacional. Vamos colocar toda uma discussão para saber se a lei de corrupção é uma lei federal
e que, portanto, estados e municípios não têm que observá-lo, porque é uma lei federal. Primeira discussão, não vou entrar nesse ponto. Ou, se pelo contrário, uma lei nacional. Puxa, que beleza. Pironte, se for uma lei nacional, então quer dizer que um decreto estadual pode disciplinar que o programa de integridade é uma coisa completamente diferente. Porque, afinal de contas, o decreto ele é federal, ele não é nacional. Então, moral de história, se botar um decreto estadual disciplinando completamente diferente do que seja programa de integridade, e, aliás, um decreto municipal também disciplinando completamente do que seja programa de integridade. Moral de história, esse decreto não vincula nada no plano estadual, nem municipal. É, na verdade, uma sugestão aplicável no plano federal, que, se quiser, pode ser contemplado nos outros planos. Que é exemplo, inclusive, da lei, o Estatuto das Empresas Estatais, que manda, em relação ao registro de preço, aplicar o decreto regulamentador. Né? Então, ele mandou aplicar a normativa do decreto regulamentador do sistema de registro de preço para o plano nacional. Isso não foi feito. E nem poderia ser feito. Putz, aí tem um grande problema. Né? O que é programa de integridade? Resposta, eu sei o que é o indicativo do que é um programa de integridade federal, mas estadual, municipal, eu não sei. E você não está obrigado a observar essa disciplina no plano estadual, municipal. Baita de um problema. Mas o problema não é esse, só esse. Eu devia ter trazido aqui, né, porque eu estou ficando meio cego, cara. Então tá aqui, deixa eu ver aqui, para ficar mais fácil. Aqui, o plano federal, ele disciplina quais são as consequências da existência de um programa de integridade. E ao fixar as consequências desse programa de integridade, ele basicamente, no fim disso, ele estabelece todo um sistema de aplicação de penalidade e diz, olha, se tiver um programa bacana de integridade, isso vai reduzir de 1 a 4% a multa aplicável. E aí eu fico, pô, show de bola. Então quer dizer que ao disciplinar o programa de integridade no plano federal, você prevê a redução de 1 a 4% da multa. Pergunta, o plano estadual pode prever que vai a hipótese de isenção de penalidade, de anistia? Pode. Plano municipal pode? Pode. Por quê? Porque a lei não diz o que é. A lei diz que só é caso, vai ser levado em consideração para a aplicação da penalidade. Ele falou, não, é caso aqui de isenção. Ou de anistia. Então nós temos perdão de expressão, um vácuo normativo, mas deste tamanho, que a gente não vai resolver no plano do decreto. E aí surge um problema, besteira. Esse aqui. Aí surge um problema de esquizofrenia do sistema. Eu vou me valer aqui do Pironte. Por quê? Onde é que está a esquizofrenia do sistema? Segundo o plano federal, o programa de integridade é para que é? Para você prevenir, controlar e identificar condutas ilícitas. Aí você olha, Pironte, para a figura do acordo de leniência. Aqui se presta o acordo de leniência. E está lá, né? Acordo de leniência, identificação dos demais objetivos e obtenção de célula informação e documentos que comprovem o ilícito. Então vamos pegar aqui no plano das relações do sistema de infraestrutura. Só para brincar, vou dar só um exemplo. Uma das hipóteses de sanções, uma das hipóteses de infração, aliás, previstas na lei na lei de corrupção, que está errado porque não é lei de corrupção, mas não vou entrar no é lei de probidade administrativa, mas voltada às pessoas jurídicas, não vou entrar nesse mérito. Prevê-se que fraudar ou manipular o equilíbrio econômico-financeiro caracteriza o quê? Conduta ilícita perante a lei de corrupção. Moral da história. Se um concessionário dá aquela manipulada numa planilha, joga para o poder concedente pega, pá, pronto. Já cometeu ato lesivo à lei de corrupção. E mais, aí vem uma outra questão que eu não vou entrar. Esse tipo é de mera conduta ou é de resultado? Uma baita pergunta que também não responde. Porque se for de mera conduta, basta a propositura da fraude. Ela não precisa ocorrer no mundo material. Ou seja, você não precisa ter proposto e o equilíbrio econômico-financeiro ter sido concretamente realizado. Basta a propositura. Então, no moral da história, isso se aplica ao plano das relações de infraestrutura? A resposta é óbvio, né? Que toda hora tem pedido de reequilíbrio. Se for identificado que tem alguma mazela no meio, alguma falcatrua no meio, acabou, já dá anticorrupção. Se alguém considerar que aquilo é um tipo. Eu vou te dizer, não tem nenhum livro que responde isso. Zero. Aliás, pode perguntar depois o pessoal aqui de... Mas eles também não vão saber responder, porque isso não está na área deles. Para saber se isso é de mera conduta, se é de resultado, ninguém responde. E vai dar problema direto. E mais, desde o advento da lei de corrupção. Então, só
Então isso se aplica. Agora, olha que esquizofrenia. Então o programa de integridade no plano federal, ele só reduz a multa. O plano estadual municipal pode fazer o que bem quiser. Não vou chegar lá nesse ponto. Agora, o acordo de leniência, ele se presta à mesma coisa. Ele também é um instrumento de investigação. Mas olha que coisa interessante. Se o programa de integridade for feito pelo Pironte, por exemplo, puta, na hora que terminar o programa de integridade, vai estar tudo bonitinho lá, ó. Está aqui a infração, identificamos quem é o acusado, está aqui todos os envolvidos, fizemos toda a lição de casa. Apresenta para a CGU, para o Ministério Público, nossa, que maravilha, não vai fazer mais nada. Fica tranquilo. Você vai ter uma redução de multa de 1 a 4%. Agora, se o Pironte conviveu com o Moro e companhia limitada, eu digo, não, cara, não posso fazer isso. Quer saber? Vamos deixar um rabichinho da investigação em aberto. Mas por que você vai fazer isso, Pironte? Porque eu consigo fazer um acordo de leniência. Mas qual que vai ser a vantagem do acordo de leniência? Puxa, muito maior. O que cabe no acordo de leniência? Primeiro, tem uma redução de 2/3 da penalidade. Está aqui. Mas não é só mais isso. Né? O propósito, vocês estão vendo aqui, ó, que vai diminuindo o tamanho do programa de integridade até ficar pequenininho. É exatamente isso mesmo. Então, você faz acordo de leniência, redução de 2/3 da multa. Aí, maravilha. Opa, integra pessoas do mesmo grupo econômico, o que o programa de integridade não ingressa. E mais, opa, acordo de leniência pode levar à isenção, atenuação de todas as sanções no âmbito da lei de licitações e contratação. Programa de integridade não faz isso. Mas, se fizer acordo de leniência, pode envolver ato de improbidade no meio. Ah, então se fizer acordo de leniência, joga improbidade no meio. E ainda joga o crime, que faz a colaboração premiada. Então, moral da história, Pironte, não faz direito o programa de integridade, porque se fizer direito e resolver todos os problemas, você não vai conseguir fechar acordo de leniência. Então vamos fazer um planejamento. Que hoje é assim, né? Hoje as pessoas não entregam totalmente o ilícito que cometeram, porque aí conseguem fazer um acordo com a autoridade competente. Então, fala assim, ó, foi identificado 6 ilícitos, entrega um, porque aí a gente faz um acordo com o pessoal do Ministério Público, seja, a gente depois, nós sabemos dos 5, entrega só um, a gente depois, nas negociações, a gente entrega mais 4, porque a gente consegue fechar o acordo. Porque se você entregar os 5 direto, você só vai ter redução de penalidade, porque aí vai ser, então, aplicável a pena, a multa, né? Aí vai ser aplicada improbidade, aí você vai levar sanção no direito de licitar e contratar, vai levar também uma ação penal logo na sequência. Moral da história, vale a pena ter o programa de integridade funcionando bem, Pironte, pelo nosso sistema normativo? Não vale. Ou não vale, ou você vai ter que reconhecer a esquizofrenia do sistema e dar uma solução para isso. Porque o camarada que faz o programa de integridade, ele pode falar o seguinte, ele faz a denúncia espontânea, ele fala, ó, errei. Eu não, o programa é maravilhoso, eu acertei. Porque o programa identificou o problema. E está aqui todo o problema resolvido. Está aqui os identificados, pode promover ação penal contra fulano, ciclano, beltrano. Houve o dano, eu vou reparar o dano. Só que você leva todas as sanções. Se você fizer por meio do acordo de leniência, você consegue reduzir tudo. E aniquilar completamente. Então, ou bem você reconhece que é muito mais vantajoso você fazer um acordo de leniência, dados os benefícios, ou você, de alguma maneira, começa a contemplar também no programa de integridade os mesmos benefícios. Porque senão não faz sentido você ter um programa de integridade, porque é muito mais vantajoso você fazer o quê? Um acordo de leniência. Como é que você resolve esse problema? É isso. Eu não sabia se aqui tinha apresentação, se dava para fazer, mas senão eu faria. Qual que é o lance? O programa de integridade está aqui. Esse é o programa de integridade. É o bloqueio. Só que ele é um projeto. Ele pode dar resultado, ele não pode dar resultado. O que acontece? O fraudador sempre vai procurar catapultar, dar um pulo por cima disso, para atingir a conduta ilícita. Moral de história. Vamos pegar o programa de integridade. E casa muito com o que você acabou de falar, Pironte. Qual que é o negócio? O programa de integridade é a causa do dano? Não, não é a causa do dano, ele é a condição para o dano, é a figura de causa e condição. Então, qual é a causa do dano? Esse cara aqui, ó. Ele é a causa do dano. Então, o programa de integridade, e a empresa que edifica o programa de integridade, ela colocou um anteparo, mas que, se bem feito, ela pretende sanar e identificar o ilícito.
mas ela não consegue impedir o ilícito. E minha pergunta, se isso é verdade, será que quando uma empresa ela edifica um programa de integridade que, segundo as melhores práticas, funciona e funciona bem, então até que ela consegue operar o ilícito, será que ela pode ser sancionada? Será que cabe sanção contra ela? Será que a gente não está dizendo que ela tem que ser seguradora universal? Espera lá. Vamos. Permita-me fazer um exercício aqui com vocês. Vamos sair um pouco do direito administrativo. Vamos sair do ambiente tóxico da visão do direito administrativo. Vamos para outro campo do direito público. Vamos para o campo do direito tributário, que é direito administrativo também. Eu tenho no direito tributário, também no plano sancionatório, uma figura que se chama denúncia espontânea. O que é denúncia espontânea? Você vai antecipadamente, avisa para a autoridade que você cometeu um ilícito. Cometi um ilícito. Como é que o Código Tributário Nacional trata isso? Não, cometeu ilícito? Não tem sanção. Você tem que, na realidade, pagar o tributo acrescido de juros e afasta completamente a sanção. Olha como é que o sistema normativo trata aquele que adota uma conduta e já informa para a autoridade o cometimento de todo o ilícito. Como é que o sistema normativo responde a isso? Eu afasto a sanção. De novo, eu não acho que a lei tem um problema, eu acho que o decreto tem um problema. Problema grave. É um problema de ilegalidade e inconstitucionalidade. Não vou entrar nesse ponto agora, mas permitem-me ir mais além. Olha como como é que o sistema normativo trata a figura do nexo de causalidade quando uma pessoa física pratica um ilícito quando a pessoa jurídica tem mecanismos de controle. É isso, né? É isso. Esse é o programa de integridade. Eu vou te dizer, isso não tem nada de novo. Isso não é nenhuma novidade. É que pode ser uma novidade no campo do direito administrativo, mas quem anda um pouco fora do direito administrativo, isso é coisa velhíssima. Mais velho que Jó. O artigo 135 do Código Tributário Nacional já prevê essa figura há muito tempo. Ela prevê o quê? Diz o artigo 135 o seguinte: quando uma pessoa jurídica deixa de pagar tributo, ela responde. Mas aí vem um detalhe interessante. Se a pessoa do diretor, dirigente ou acionista, o tributo nasceu por uma lesão que ele praticou ao estatuto ou ordenamento jurídico, quem que responde? A pessoa física do agente, não a pessoa jurídica. Então vamos lá, Pironte, eu sei que você é um cara de bem, mas vamos imaginar que você não fosse um cara de bem. Vamos imaginar que você fosse uma outra pessoa, não vou declinar o nome. Aí você vem e resolve fazer uma alienação de um bem dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma empresa. Você não tem autorização estatutária para isso, mas você aliena. Nessa alienação, Pironte, você vai ter que pagar ICMS. Você aliena, não avisa ninguém, não recolhe tributo, não recolhe nada. Vem a fiscalização e identifica todo o cometimento ilícito. É uma infração. Todos os mecanismos de controle estavam lá, só que o cara burlou. Botou o produto dentro da cueca e foi embora. Acabou. Era um chip, botou dentro. O cara foi embora. Todo mundo fazia a verificação, não pegaram, o sistema não pegava aquilo. Ou enfiou, não dentro da cueca, foi mais a fundo. Ninguém pegou. Era um chipzinho pequenininho com uma informação. Não. Quem que responde pelo pagamento do tributo e da multa? Aquilo podia ser feito? Não. A lei admitia? Não. A empresa tinha sistema de controle interno? Sim. O agente praticou aquilo fora do estatuto? Sim. Quem que responde segundo o CTN? Pessoa física. Então, pera lá, não entendi nada. Se então o sistema normativo admite que em certas situações, se tiver todo o sistema de controle, quem responde pela infração é a pessoa física e não a jurídica, por que nós estamos falando aqui no sistema do programa de integridade e quem que vai responder é a pessoa jurídica? Isso não tem o menor sentido. No anexo de causalidade, aqui eu concordo com o Pironte, não há anexo de causalidade algum. Pelo contrário, a pessoa demonstrou que todas as medidas necessárias, e claro, precisa ser demonstrado, por exemplo, tem que contratar o doutor Augusto para fazer o programa de integridade, o doutor João Negrini, o doutor Pironte, vamos lá montar esse programa de integridade bonitinho. Montou, acabou. Está bem feito, seguindo todas as práticas, já houve identificação de ilícito, aquele ilícito foi plenamente identificado, acabou.
Não existe nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o resultado danoso. A conduta só é imputável a quem? A ele. Por isso que a figura que veda a teoria do segurador universal, o Estado não é segurador universal, por quê? Porque o Estado não é onipresente, não é onipotente. Se você identificar que ele não tinha obrigação legal de evitar o dano, era impossível dele evitar aquilo, aí vem a máxima. Ninguém é obrigado juridicamente ao impossível. Você não pode obrigar juridicamente alguém ao impossível. A empresa não consegue evitar o impossível, ela pode criar um mecanismo. Tem um mecanismo, na minha visão, ela é juridicamente inimputável pelo ponto de vista da lei anticorrupção. Acabou. Por isso que eu insisto um ponto. Andou mal, mas muito mal o decreto regulamentador. Na realidade, o decreto regulamentador é inválido. É inválido. Você pode fazer talvez uma outra construção. Porque decretar invalidade é duro, né? Isso não. Aquela mitigação de 1 a 4%, ela é aplicável quando você identificar que o programa de integridade não foi capaz de identificar todos os ilícitos. Ele não é um programa de integridade suficientemente bem estruturado ao ponto de identificar os ilícitos. Agora, se for, vamos fazer uma outra construção. Está afastada a penalidade. Não tem penalidade. Alguma. Tem probidade? Não. Tem crime? Não. Vai ter lesão à lei de licitação? Não. Não tem infração. Pessoa jurídica não praticou infração. Quem foi? Pessoa física. Eu não vi um texto sequer que tivesse abordado isso. Zero. Está na hora de mais cedo ou mais tarde esse assunto ser tocado, porque, senão, o crime compensa. Senão, é bom não ter um programa de integridade feito a contento. Ou melhor dizendo, ser muito bem feito para permitir que você entregue um pedaço e faça um acordo de leniência. Não faz sentido, o sistema não fecha. Não fecha. Ou você dá uma interpretação larga para a figura do programa de integridade, admitindo afastamento da penalidade, ou senão você está jogando todo mundo a construir um ilícito para conseguir fazer um acordo de leniência e tirar vantagem disso. Não faz sentido. Não é a lógica do sistema. Então, diz Carlos Maximiliano, e diz muito bem o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, sempre repete isso, ele deve ser interpretado inteligentemente. Uma interpretação inteligente não leva ao resultado de que um programa de integridade é só um mecanismo para mitigação de penalidade. Ele é um mecanismo também para afastamento da penalidade. Assim deve ser interpretado o decreto federal e assim mais devem ser construídos os decretos regulamentadores do plano estadual e no plano municipal. E eu acho que essa é uma bandeira que tem que ser levantada não apenas por nós, mas para todas as empresas, mas também pelas autoridades governamentais, para que, uma vez mais, se incentive um programa de integridade sempre eficiente, para evitar litigiosidade. O que o direito quer? Litígio? O direito não quer litígio. O que o direito quer? Recondução ou atendimento dos comportamentos, tal como prescreve a ordem jurídica, ou, se houver ilicitude, a recondução do agente faltoso aos trilhos da legalidade. Ela não quer litígio. A que se presta o programa de integridade? A recondução aos trilhos da legalidade, sem litígio. Aquele que cometeu o ilícito, ele que vai ter o problema, mas a empresa não. Com isto, eu faço essas singelas observações para dar ao programa de integridade uma largueza maior do que tem sido dado e uma importância maior do que aquela que lhe tem sido atribuída. Ele não é só importante, ele é fundamental. Ele é fundamental para que haja o quê? O reconhecimento do comportamento liano, liso e inimputável da pessoa jurídica diante desses ilícitos. Com isso, assim, nós realmente pareceremos que eu acho que a mudança de cultura ela pode atingir um estágio mais avançado do que nós temos hoje. Muitíssimo obrigado. Pelo adiantado da hora, eu só tenho a agradecer as suas reflexões, que elas saem do senso comum. É esse o grande propósito de eventos como esse, nos trazer à luz. E hoje o compliance, de certa maneira, ou essa reflexão se tornou uma espécie de um commodities. Todo mundo fala e fala com uma superficialidade, e você hoje registrou que existem mentes e existem plataformas como este evento IBEG para pensar fora da caixa, para que nós não tenhamos incentivos econômicos
para práticas, enfim, não éticas ou legais do ponto de vista empresarial ou mesmo da conduta humana. Muito obrigado, viu, professor? André, contigo. Obrigado, Dr. Rodrigo Bertocelli. Brilhante mesa, acho que compensou o adiantado da hora pelas considerações do Dr. Rodrigo, do Dr. Maurício, coordenados pelo Dr. Tínhamos dois Rodrigo, né? Pelo Dr. Rodrigo Bertocelli. Uma dupla, Rodrigo e Rodrigo. Bertocelli e Pironte. Olha que coisa maravilhosa. Eu gostaria de chamar o Dr. Augusto Dalpozo para entrega, por favor, dos certificados ao Dr. Maurício Zucon e ao Dr. Rodrigo Pironte e ao Dr. Rodrigo Bertocelli. Por favor, Dr. Augusto. Fotógrafo. Marçal, por favor. Para o Dr. Maurício. A foto, por favor. O doutor Rodrigo Pironte, por favor. E para o doutor Rodrigo Bertocelli, por favor. Vou pedir para que os senhores se posicionem para uma foto dos quatro juntos e vou pedir também para que a gente faça a captação da entrevista, né? Ainda vai ser feita a entrevista com os quatro. Senhores, eu sei que... Você quer como time de futebol? Eu gostaria de agradecer a todos, pedir desculpas pelo atraso, recomendar um rápido almoço para que a gente possa estar de volta às 14 horas, quando começamos com o painel Criminal Compliance e Infraestrutura. Muito obrigado.